Olá! Dia 11 de abril foi Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com mais de 65 anos tem a doença. Informar-se sobre essa e outras doenças que se manifestam com tanta predominância em nossa sociedade é fundamental para a busca de ajuda médica. Entender os direitos perante a lei também. E você sabia que o Parkinson é uma das doenças que garante, assim como o câncer, isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas? Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a doutora Larissa Leitoles, que é especialista em processos de isenção para esse público. Doutora, muito obrigada pela presença novamente. E eu gostaria de iniciar te perguntando o que é a lei de isenção, como que ela funciona e para quem que ela é direcionada. Cláudia, a lei de isenção, ao contrário do que muitos pensam, é uma lei relativamente antiga, né? Ela é uma lei de 1988, ela é uma lei federal, é a Lei 7.713 e ela prevê a isenção de imposto de renda para os proventos de pensão, aposentadoria e previdência privada dos acometidos de doenças graves, tá? Ela é uma lei que ela possui um rol taxativo, ou seja, só pode ser beneficiado os contribuintes que se enquadrarem exatamente no texto descrito na lei. Certo, e o Parkinson é uma das doenças que está prevista por esse rol, né? Exatamente. A doutora pode explicar por que motivo? Eu entendo que é pela gravidade da doença. É bem comum que no meu escritório as pessoas venham com doenças gravíssimas, né, no quadro clínico, principalmente as doenças autoimunes, né? E elas comentem, mas eu sofro isso, por que eu não tenho direito à isenção? Infelizmente, no momento da criação da lei, o legislador fixou aquelas doenças, né? Então, enquanto a lei não sofreu uma emenda, né, não houver um projeto de alteração e inserção de novas doenças, infelizmente, a gente só vai poder fazer o pedido das doenças expressamente descritas na lei. E o Parkinson é uma delas. E quantas são? Qual o total de doenças previstas na lei hoje em dia? Ao todo, são 17 doenças, ok? Entre elas, as que eu mais atendo hoje no escritório é a neoplasia maligna, a cardiopatia grave, a visão monocular, mas o Parkinson também tem sido bem recorrente no nosso escritório. No início do vídeo, a gente falou sobre a alta incidência da doença no Brasil, no mundo, e eu imagino que a doutora já tenha atendido alguns casos que talvez tenha lhe chamado a atenção, né, em termos de Parkinson. Tem alguns exemplos para você relatar para a gente? Os que mais me chamaram a atenção foram os casos em que as pessoas foram diagnosticadas precocemente, né? Ali, antes dos 60 anos. Mesmo eles não possuindo naquela época da descoberta da doença, né? Do diagnóstico inicial, já a condição de aposentado, eu vi que também pessoas mais novas sofriam com essa doença, que era uma coisa que eu desconhecia. E eu também não fazia ideia, trabalho já com esse tipo de ação desde 2013. Antes de iniciar nesse tipo de trabalho especificamente, eu não fazia ideia que era uma doença de tamanha proporção, né, no Brasil. E em termos de restituição do imposto de renda, consegue se recordar de alguns valores que já foram conquistados? Eu já tive clientes que, além de ser aposentado, também possuía a condição de ser beneficiária de fundo de previdência privada, né? E ele conseguiu restituir algo em torno ali de R$300 mil na época, porque ele só fez o resgate da previdência privada após a concessão da isenção, né? Então, ele conseguiu já sacar aquele valor sem incidência do imposto de renda e recuperar o valor que ele tinha pago indevidamente. Claro, e para quem está nos assistindo, que está vivendo esse processo da doença de Parkinson, como que a pessoa pode proceder para buscar essa isenção, para buscar esse atendimento? A maior dificuldade que eu encontro nos meus clientes que foram acometidos é o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico ele não é muito claro. É necessário para a concessão da isenção que o diagnóstico seja específico de que aquele contribuinte, né, ou aquele paciente foi acometido pela doença de Parkinson, né? E a data inicial desta doença, porque às vezes ele apresenta os sintomas já há alguns anos e o diagnóstico é tardio, né?
Então, isso é uma questão que eu vejo bem frequentemente. Então, quando o contribuinte, o paciente, ele tiver esse diagnóstico, que ele pergunte para o médico que acompanha ele e que faz ali, né, o tratamento, se aquele diagnóstico é realmente desta época que eles estão conversando, ou se o médico entende que é possível comprovar via exames que esse diagnóstico é anterior. A gente falou de alguns clientes que já passaram pelo seu consultório, e você se recorda de algum caso, algum exemplo de pessoa que tenha mudado a vida dela por conta dessa restituição, por conta desse benefício que ela teve? Cláudio, confesso para você assim que é muito gratificante o meu trabalho, porque em cada caso, quando eu ligo para o cliente, né, ou alguém da minha equipe, advogado responsável pelo processo ali, pela parte técnica, liga e conta sobre a sentença de procedência da isenção, que a gente já vai entrar na fase de cumprimento de sentença e que em breve ele receberá aquele dinheiro, eu vejo a alegria das pessoas. É como se elas voltassem a acreditar em algumas coisas, sabe? Então, se recupera muito além de dinheiro, sabe? É aquela sensação de justiça, de se preocuparam com a minha doença. Eu fui, de alguma forma, recompensado por todo o transtorno, dor e despesas que eu tive. Então, eu vejo que ela realmente vem como uma forma de conforto. Lógico, não recupera o estado clínico de ninguém, não substitui a dor que a pessoa sofreu, mas eu vejo de maneira muito benéfica e eu vejo que os clientes, eles agem de uma forma muito diferente depois da concessão da isenção. Antes mesmo do recebimento propriamente dito, sabe? Sim. Que bacana. E além do laudo médico, que você comentou que é um documento muito essencial, quais outros documentos a pessoa precisa ter em mãos? Cláudia, eles vão precisar ter os documentos pessoais, eles vão precisar do laudo médico. Esse laudo médico para pacientes que são tratados na rede privada de saúde também pode ser um atestado, né? Esses dias um cliente veio muito preocupado porque ele não tinha um laudo propriamente, o médico dele disse que não se sentia seguro em emitir um laudo para ele, né? Mas ele fez um atestado e nesse atestado ele trazia claramente todos os requisitos de um laudo, né? E era o médico que acompanhava ele. Na oportunidade, o médico mesmo sugeriu os exames que ele deveria trazer para o advogado, que comprovavam aquelas informações daquele atestado. Então, veja como era robusta a prova, sabe? Então, além dos documentos médicos, a gente vai precisar ali dos comprovantes de recebimento, de pensão, aposentadoria, de previdência privada, se for fundo junto aos bancos de fundo de previdência privada, o contrato, a forma se aquilo já foi resgatado, se não foi, se os períodos encontram, e as declarações de imposto de renda. Perfeito. Eu queria também que a doutora explicasse um pouquinho sobre a diferença entre a garantia da isenção do imposto de renda e a restituição para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. É possível que um contribuinte específico tenha direito à isenção e não à restituição. Por quê? Para que ele tenha direito à restituição, ele precisa acumular os dois requisitos, certo? Ser acometido por uma doença grave, mas possuir proventos de pensão, aposentadoria ou previdência privada. Então, nós só vamos poder pedir a isenção dele do período que cumula os dois requisitos. Então, por exemplo, se ele é aposentado há 20 anos, mas ele descobriu uma neoplasia maligna ou um mal de Parkinson, agora eu só vou poder pedir, por exemplo, do mês de abril de 2024 para frente, eu não tenho o que restituir, certo? Então, a diferença vai estar no período e no que a gente tem de comprovação. Também pode ser assim. Eu até o ano de 2021 não recolhi imposto de renda sobre a minha aposentadoria. De repente começou a incidir. Ele vai ter direito a partir de. Ou pode ser que depois da redução da base de cálculo, da base de cálculo para o imposto de renda, que ele tem uma diminuição ali. Então, até os 64 anos eu recolhia, tinha todo mês a retenção. Agora eu não tenho mais. Então, a gente vai poder pedir daquele período a que ele faz jus, tá? Mas daí tem que avaliar caso a caso, tá?
Muito importante todas essas observações. Agradeço muito a tua presença e os teus esclarecimentos de novo. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Espero que você tenha entendido mais sobre o assunto. Se você quiser entrar em contato com a equipe, pode clicar no link da descrição desse vídeo que a equipe vai estar pronta para te atender. Obrigada e até a próxima!